Agora, vamos continuar falando da importância da gente se olhar, da importância da gente se cuidar. Tem muitas meninas que comentam no meu Instagram que mudaram sua rotina, estilo de vida, graças ao Vida Melhor, né? De tanto que eu fico, toma água, faz exercício, se alimenta bem, comida não é válvula de escape para emoção nenhuma, comida é combustível. Eu fico muito feliz e fico também, ao mesmo tempo, estimulada a continuar levantando essa bandeira de você se conhecer, de você se levar a sério e cuidar do seu corpo. Isso, gente, é prevenção. E a gente sabe que envolve exame de rotina, visita ao ginecologista, né? Mostrei a dermatologista ainda há pouco, além da boa alimentação, atividade física, sexualidade, preservação da fertilidade, higiene íntima, tudo isso é importante, a gente tem que fazer. Agora, nessa época fria, assim como as plantas, como a nossa pele, os nossos cuidados íntimos também precisam de uma atenção. E eu convidei hoje uma ginecologista e obstetra maravilhosa que traz pra gente algumas dicas para que a nossa saúde esteja alta. Doutora Patrícia Bress, seja muito bem-vinda, já está aqui para nos ajudar. Prazer recebê-la, viu? Prazer. Convidar para sentar aqui bem pertinho de mim. E a gente já fala sobre essa importância. É verdade que essa época exige um cuidado assim mais especial ainda? Como tudo, a dermatologista bem falou ali, os cuidados de ressecamento de pele, a região íntima também merece uma atenção melhor. Até porque, Cláudia, muita meia elástica, calça jeans apertada e aquele conflito, depila, não depila. Então tem muita coisa interessante que dá para abordar sim, de cuidados específicos agora no inverno. Perfeito. Você sabe que a gente até foi para as ruas para tentar entender se a mulherada vai com frequência ao ginecologista, se faz os exames de rotina, né? E as respostas são interessantes, vou te convidar para acompanhar com a gente maravilha. Agora. Pode rodar. Oi, Cláudia. Oi para você que está em casa. Já que o assunto é saúde da mulher, eu estou aqui nas ruas para saber se elas se preocupam com a prevenção. E eu te pergunto, você vai ao ginecologista com frequência? Sim, claro, uma vez por ano. Sim, uma vez por ano. Vou a cada 15 dias. E você sempre faz prevenção, os exames que ele te passa? Faço sim. Todos os exames faço. Todos os exames, Papa Nicolau, mamografia, tudo. Já preveniu alguma doença, assim, por ir todos os anos? Não, eu nunca tive nada. Sim, eu descobri um tumor no colo de útero e no ginecologista. E faz quanto tempo? Tem 3 anos. E hoje você faz tratamento? Não, hoje eu estou grávida. Caramba, como que foi? Foi mágico. Eu fiz o tratamento direitinho, aí eu fazia biópsia todo mês, eu tomei remédio. Eu comecei a fazer uma quimioterapia, mas eu consegui, foi diminuindo, aí ficou até chegar uma fase que não tinha mais problema, não tinha mais manifestação. Aí ficou só uma manchinha no colo de útero. E aí depois você descobriu que estava grávida? Foi. Não, tem pouco tempo, né? Eu tô com 15 semanas. Aí o seu tratamento acabou e aí você já engravidou ou foi no meio do tratamento? Não foi assim. A médica falou assim, olha, eu acredito que você não vai conseguir engravidar, porque muito remédio e a gente cauterizei muito útero, e eu tomei muito hormônio, e aí ano passado eu tirei um pedaço do intestino, né, porque tinha um tumor no intestino, e eu não tomava remédio, porque eu não podia colocar hormônio no organismo. Aí esse ano eu engravidei. Quando eu menos esperei, eu estava grávida. E você acha que você só conseguiu se curar por causa da prevenção? Sim, a prevenção é muito importante. A gente tem que fazer a prevenção, tem que se sentir alguma coisinha, uma coceirinha, uma dorzinha, tem que ir no médico sim, porque às vezes pode ser não é nada, mas pode ser que seja uma coisa mais séria. Gente, que máximo essa história e essa alegria de viver e esses conselhos todos que a gente acabou de receber da nossa telespectadora, né? Muito obrigada. Doutora Patrícia, como ela bem disse, sentiu uma coisinha, tem que correr no ginecologista, né? Olha, o pessoal foge do ginecologista, é uma especialidade mais invasiva, digamos assim, mas tem que passar pelo menos uma vez por ano, quando tá tudo bem.
Muitas das vezes as pacientes falam, eu percebi um caroço, um nódulo, e posterga, até que chega uma situação que o tratamento é mais difícil. Então essa moça é um bom exemplo. Fui, acompanhei, consegui até preservar a fertilidade, olha a alegria que ela tá. Então não pode fugir da gente, tem que passar no ginecologista pelo menos uma vez por ano. Perfeito. Você deu uma introduçãozinha falando que no inverno, de repente, o uso de meia, calça jeans apertada, a questão de depilar ou não, pode ser complicada. Essa região abafada pode ficar desequilibrada? Pode sim, Cláudia. A vagina, ela é uma estrutura tubular oca. Então, tudo que abafa, ela prolifera fungo em detrimento a outros agentes, a alimentação, que a gente também tende a comer mais no inverno. Então, tudo isso pode favorecer crescimento de fungos ou outros tipos de infecção. Então, o ideal foi trabalhar, tá muito frio, colocou meia, calça jeans, chegou em casa, procura usar uma roupinha mais solta, até dormir sem calcinha, ficar sem calcinha, que o certo é a vagina respirar. Então, tudo que abafa, associado a uma alimentação hipergordurosa, com muito doce, com muito carboidrato, isso aí aumenta a proliferação dos fungos e aumenta o corrimento. Olha lá, então a turma que faz muito uso de açúcar, de farinha, tem mais tendência a ter corrimento vaginal. A ter corrimento vaginal. Agora, o corrimento, a gente já ouviu aqui uma médica falando que é natural, que essa região é uma região que é molhada de todo jeito, como a boca, por exemplo. Perfeito. Mas ele fica errado quando? Quer dizer, ele está em desequilíbrio quando? Normalmente a vagina, ela tem que ter alguma lubrificação, senão a mulher não conseguiria ter relação, teria muita infecção urinária. No período ovulatório, também é comum sair um muco, é um catarrinho transparente, normalmente umas 2 semanas depois que menstrua. O que chama atenção em relação a um corrimento infeccioso que merece um tratamento? Quando coça, quando ele é muito grumoso, parecendo nata de leite, mancha toda a roupa íntima, esverdeado, com cheiro forte. Eles são o oposto. Se eu não trato, Cláudia, tem perigo até de levar um quadro de infertilidade ou uma infecção mais séria para a mulher. Aí a situação fica complicada. Exato. Né? Você tocou no ponto depilação. Depilação é ruim? Então, a gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar, que acho que muitas mulheres têm dúvidas sobre depilação. Tira, não tira? Do ponto de vista fisiológico, o pelo tem papel de proteção. Então, população indígena, quem vivia ali na mata, caçava, nadava, o pelo tinha esse papel. Hoje, nós mulheres, eu costumo deixar os pacientes muito à vontade em relação a essa higiene íntima. Orientações que eu costumo utilizar. A lâmina, que é uma coisa que muitas utilizam, o ideal é ser usada uma vez e ser descartada. Então, para quem tem hábito de se depilar, aquela lâmina não é para ficar no box do chuveiro enferrujada e toda hora utilizando a mesma lâmina, que favorece infecção. A questão de tirar os pelos na depilação por completo ou não, isso vai de acordo com cada paciente. Até questionar, isso favorece flacidez? Eu tenho a impressão de que sim, pela atração, mas não existe nenhuma contraindicação a se retirar ou não, e sim ao uso da Gillette para não deixar enferrujar lá no banheiro e favorecer a infecção. Perfeito. As nossas meninas em casa já mandaram perguntas, porque boa. Aqui assim a gente já avisa e chove de pergunta. A Dulce de São Leopoldo, ela pergunta... Desculpa, a Dulce perguntou ontem, gente, eu passei aqui o tempo, a pergunta errada. Pera só um pouquinho, deixa eu chegar aqui. A Cida, de Carbonita, Minas Gerais, ela gostaria de saber se no inverno é mais frequente o aparecimento de cândida. Sim, justamente por essa vestimenta que aperta mais, então roupa que abafa muito, meia calça jeans apertada, e as comidas favorecem sim mais as infecções por cândida. Ainda mais lá em Minas, que o pessoal gosta de comer um docinho, come muito bem. Segura a alimentação agora e a vestimenta. Ok. A Ângela de Itu, ela fala, doutora, eu já tirei o útero faz 10 anos, preciso fazer exame de Papa Nicolau? Ângela, se você é uma paciente que tem um parceiro fixo, está numa união estável e colheu o Papa próximo da cirurgia com o resultado normal, não é necessário continuar. Agora, se você está tendo múltiplos parceiros, numa exposição de nova união, o ideal é que faça o exame com uma certa periodicidade, porque tirando o útero na cúpula da vagina pode ter lesão. Ok. A Adriana de Belo Horizonte pergunta sobre depilação. A gente já respondeu. Ela queria saber se deixa a mulher mais vulnerável a doenças genitais. Não, a resposta isso é não, né? A Elaine, de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Ela fala, boa tarde. Doutora Patrícia, eu tenho 46 anos, ainda tomo anticoncepcional. Minha menstruação diminuiu muito. Será que já devo parar o anticoncepcional?
Tem que tomar cuidado. 46 anos não é uma idade comum de engravidar, mas pode acontecer aí você ser agraciada com uma gravidez não planejada. Particularmente, na minha visão de ginecologista, voltada à modulação hormonal, eu creio que a pílula a longo prazo traz uma série de malefícios para a mulher, como, por exemplo, a perda da libido. Porque a pílula diminui a testosterona livre. Então, talvez o que seja interessante é consultar o seu médico, avaliar as dosagens hormonais e tentar adequar o método mais adequado para a sua idade, certo? Mas eu creio que a pílula ela não deve ser retirada, e sim adequar um método mais efetivo para você. E hoje existem tantos métodos, né? Cláudia, E você não tem tanta noção. novidade. Agora, eu fico triste porque eu vejo que não tem uma unidade de pensamento. Então, Perfeito. alguns médicos indicam um tipo de reposição, outros não. É claro que existem as mulheres que não podem fazer reposição hormonal por algum problema, né? Mas não existe essa unidade. E aí eu vejo que as pacientes, as minhas amigas, as minhas telespectadoras, a gente fica com dúvida. Porque às vezes alguém fala uma coisa e outro fala, nossa, mas meu médico disse que isso não é bom. Essa pergunta ela é fantástica. Tudo isso começou, a pílula, ela foi desenvolvida na década de 60. Então, se você for ver, é uma coisa extremamente recente. E foi utilizada para fins de reposição hormonal na década de 70. Nessa época, Cláudia, os estudos não tinham critério. Então, eles misturavam a obesa com a magra, a tabagista com a mulher que não fuma, aquela paciente que teve câncer de mama com que não teve. E a partir desses estudos que foram mal randomizados, que é um termo que a gente usa em medicina, não teve um bom critério de seleção, criou-se um monte de inferências errôneas. Então, até a gente também conversando antes, nesse inverno tem mulher que morre de calor. E hoje é comprovado, acabei de voltar de um congresso, voltado para essa parte de hormônio, quando a mulher tem o fogacho, que é o calorão da menopausa, ela está perdendo o neurônio, ela está perdendo função cognitiva. Então, essa mulher deve ser tratada. Essa paciente que tem calorão, se ela não pode usar hormônio, existe alguma outra linha de tratamento para que isso seja combatido. O que não pode é deixar a mulher desassistida, sofrendo naquele tanto. E a família adoece junto, porque o que a gente pega de casal à beira do divórcio, o filho vai embora, a paciente não tem mais vontade de ter relação, a vida conjugal vai para o espaço. Então, a gente tem sim obrigação moral, inclusive, de tratar essas pacientes. Ai, eu penso assim, fico tão feliz que você falou Que isso. bom. Porque eu converso isso com as minhas... Até mandei um beijo pra minha prima agora, e tava falando com ela semana passada. Eu sou uma pessoa antes e outra depois, gente, da reposição hormonal. Eu fico impressionada de ver que algumas mulheres falam, não, mas eu não vou fazer, porque o médico diz... Assim, se tiver, claro, um caso de um câncer, alguma coisa assim, né, tem que ser levado em conta, mas... sem achismos, né? Eu acho que tem que levar em conta a qualidade de vida que a pessoa está tendo. Olha, é notório uma pessoa que faz reposição hormonal, a pele, o cabelo, você é uma mulher lindíssima. Obrigada. E é claro que o efeito estético, ele nem é o efeito primário. Não. Então, falando-se em doenças relacionadas à menopausa, o que mais mata não é o câncer de mama, são as doenças cardiovasculares. Eu tenho 6 homens infartados em relação a uma mulher no período fértil. Depois que a mulher entra na menopausa, igual a 1 para 1. E você introduzir uma modulação hormonal, esse termo até modulação é discutível, mas uma reposição hormonal nessa fase de déficit, você evita uma morte precoce por doenças cardiovasculares. Osteoporose, a cada 3 segundos uma paciente tem fratura por osteoporose. No primeiro ano 20% morre e ao longo desse 1 ano 80% aí vai desenvolver uma sequela permanente. E é uma doença que também pode ter aí um fator bem decisivo no tratamento com a reposição hormonal. E uma série de outros benefícios, mas vale a pena passar no médico e ter uma conversa bacana com ele, escolher o hormônio adequado, a via adequada, hormônios naturais, com menor dosagem, tem muita coisa nova aí. Mulherada, vai se tratar porque vale a pena. Perfeito. A pergunta da Aline, ela gostaria de saber se o uso do DIU de cobre, ela disse que tem notado umas manchas escuras nas roupas íntimas, pode dar esse tipo de problema. O DIU de cobre, principalmente nos primeiros 6 meses, ele pode ter uma alteração no padrão de sangramento e acontece uma coisa que se chama spotting, que é o escape, aquela borrinha de café que fica na calcinha. Mas persista no uso, é um método muito interessante. O sistema público, ele fornece o DIU de cobre, ele tem uma duração de 10 anos. E para vocês terem uma ideia, a pílula, no uso real, 9 em cada 100 mulheres ficam grávidas usando pílula. Quando usa o DIU de cobre, isso baixa para 0,8 a cada 100 mulheres. Então ele é muito mais seguro e muito mais interessante no uso. Insista que a tendência é que essa borrinha aí pare de acontecer logo mais. Muito obrigada, a produção tá me dando milhares de tchau, aqui nosso tempo acabou. E não culpa minha, viu, gente? Foi
dormia, ficava a tarde inteira Muito conversando. bom, obrigada. Que delícia de papo. Volta mais vezes, tá? Claro. Falar sobre a saúde da mulher é importante, não é? Sim. Comenta lá no meu Instagram pra gente convencer essa turma de que a gente precisa de um tempo maior. Vai lá. E a doutora Patrícia Bretz, ela tá no Clínica Nova Vita, com 2 T's. Ou no Insta, doutora Patrícia Bretz, tá? E se quiser ligar para bater um papo, 011 4784 1535. Obrigada, Tô te esperando. Cláudia. Até a próxima. Muito Foi obrigada. muito bom te receber. Obrigada. Que bom o papo, que importante o papo, né? E essa questão da reposição hormonal é isso mesmo que eu penso, tá? Já até falei outro dia no meu Instagram, depois você pode olhar lá e quem quiser conversar comigo sobre esse assunto, pode me mandar direct que eu falo. Penso assim, a gente precisa se amar e se cuidar.